Agora sim, gravando. Beleza. Se alguém perguntasse para vocês qual a diferença entre PIB nominal e PIB real, né? Claro, eu já coloquei aqui as definições lá do livro, né? Isso está lá na página 76, se não me equivoco, lá do volume 1. Perfeito? Ok. O que é PIB nominal? Né? PIB nominal é o preço baseado, o preço corrente, né? Baseado nos preços que estão vigentes no período. Beleza? Então é o valor. Ah, eu fabrico sapatos, cada um custa R$ 1, eu vendi 100, beleza. Esse país fabricou só os sapatos, beleza, o PIB será 100 vezes 1, 100. Maravilha, maravilha. Beleza. PIB real. PIB real. Para você calcular PIB real, você tem que ter no mínimo dois PIBs, né? Tá? Senão não tem como calcular PIB real. Tá? Por quê? Porque você tem que considerar a inflação que aconteceu entre um ano e outro. Se você só tem um PIB, não tem como saber o PIB real. O seu PIB real vai coincidir com o PIB nominal, no caso. Beleza? Então, esse seria a, o conceito, né? Mas, em relação à diferença, eu já comentei, mas então, qual a diferença entre o PIB nominal e o PIB real? Então, vou colocar aqui. Seria a variação, a diferença seria a variação pelo índice de preços, né? Ou seja, o que vai fazer variar os preços? A inflação, né? A inflação. Beleza. Então, essa seria a minha resposta. Mas vamos um pouquinho mais para fundo. Mais profundo. Eu coloquei esse exemplo aqui, por exemplo, né? Lá no ano 2010, esse país só produziu chuchu e bicicletas. Perfeito? Perfeito. O preço do chuchu em 2010 vale 1 e o preço das bicicletas vale 50. Ok. Lá em 2011, né, a mesma coisa, só produz chuchu e bicicletas. Tá? Porém, aqui o preço do chuchu aumentou e o preço das bicicletas também aumentaram. E lá no ano 2012, também, a mesma coisa. Né? Vejam que às vezes pode ser enganar. Beleza. Eu vou calcular aqui o PIB. Beleza? Como que eu calcularia o PIB? Né? O que o PIB? O total que entrou de grana, né? Então, no caso aqui seria 100 vezes 1 mais 20 vezes 50. Né? Vou colocar aqui 100 vezes 1 mais 20 vezes 50. Isso é quanto? 1.100, né? Perfeito. Aqui é a mesma coisa. O PIB lá no ano de 2011 seria 10 vezes 2 mais 30 vezes 60. Seria 1.820. Isso. 1.820. E por último, lá no ano 2012, por exemplo, seria 140 vezes 3 mais 40 vezes 70. Aí seria 3.220. Perfeito? Isso que eu calculei seria o PIB nominal, tá? PIB nominal. Por quê? O PIB nominal não leva em consideração a inflação, né? É o valor em relação ao preço bruto que está ali, né? Se o preço é um, se é 2, não levamos em consideração em nada a inflação. Ah, mas não tem ali quanto que é a inflação. Sim, é verdade, de forma explícita não temos.
Não temos essa informação. Ok. E como que eu calcularia o PIB real, por exemplo? Tá? Veja aqui, eu preciso considerar a partir de um ano de base de referência. Eu preciso considerar. Lá na. Não sei se vocês fizeram análise das demonstrações contábeis, tem análise vertical, análise horizontal. É muito parecido. Tá? Na análise horizontal, você precisa colocar um ano de referência. É costumeiro utilizar o primeiro ano. Né? Então, a mesma coisa. Vamos considerar fixo aqui. Fixo quem? Os preços. Né? Eu vou considerar fixo os preços. Né? Ok. Então, esses preços aqui, do chuchu, vai ser sempre um. O preço da bicicleta vai ser sempre 50. Tá, mas em 2011 aumentou? Sim. Mas para o cálculo do PIB real, eu vou fazer que não tenha inflação. Os preços se permanecem idênticos. Por quê, galera? Porque assim, quando a gente pergunta assim, o PIB aumentou, o PIB diminuiu, né? Então, o que que o PIB? Produto Interno Bruto. Né? Dá a sensação de que assim, se o PIB aumentou, então provavelmente o país produziu mais, né? Produziu mais. Pode ser que sim, pode ser que não. De que PIB estamos falando? Do PIB nominal ou do PIB real? Ou dos dois, né? Veja que aqui, ó, 1.100, 1.800, 3.220, dá a impressão de que de 2011 para 2012 aumentou muito a produção daquele país, né? Quase o dobro, né? Alguém poderia ter essa sensação, né? Beleza. Mas quem vai refletir realmente isso é o PIB real, e não o PIB nominal, né? Então, o PIB nominal não é um indicador adequado para dizer isso, se realmente um país teve uma produção ótima ou não, né? Beleza? Ok. Então, vou calcular o PIB real, como eu falei. Lá em 2010, então, 2010 é 1.100 mesmo, né? Tá? Porque o ano base, né? O ano base. Mas lá em 2011, eu vou calcular agora o PIB real. Como que eu calculo? O chuchu, quanto de chuchu eu vendi? 10. Qual é o preço? Não é 2. Para o PIB real não é 2, é 1. É porque meu ano base é de 2010, beleza? Mais 20, não, 20 não, 30, né? 30 vezes 60? Não, meu ano base é 50, então é 50. Quanto que é o meu PIB real? É 1.510. Sim, para o real, você coloca um ano base. Geral, pega, para não ter dúvida, pega o primeiro ano, o ano mais anterior possível. Né? Tá? Beleza? Nesse caso, 2010. Tá? Então, aqui, ó, os preços você vai manter constante, fixos. Né? A única coisa que você vai considerar é quanto de chuchu foi produzido, né? Quanto de bicicleta foi produzido nesse exemplo aqui. Beleza? Tá? Então, aqui, ao fixar em um, o que, que a gente está fazendo? Não estamos levando em consideração a inflação. Né? Porque de 2000 para 2000, de 2010 para 2011, por que, que o preço aumentou para 2? Porque houve uma inflação. Né? Tá? Não cabe aqui calcular quanto foi a inflação, não vem ao caso. Né? Mas cabe você pensar que sim, alguma coisa aconteceu para que eu não venda mais a um, eu venda a dois. Eu dobrei o preço. Né? De 50 para 60. Né? Aumentei, né? Aumentei. Tá? Beleza. Okay? Mas para o PIB real, não. Não há inflação. Inflação zero. Beleza. Veja, tudo bem. Realmente aumentou o PIB real, né? Realmente aumentou. Mas aumentou bem menos do que o PIB nominal. Né? Claro que se a gente quiser discutir mais, né? Por exemplo, aqui, de 1.100 para 1.820, quanto houve de aumento, né? Se a gente dividir 1.820 dividido por 1.100, né, vai dar 1,65, ou seja, mais ou menos 65% de aumento de PIB nominal, né? Nominal. Mas de PIB real, não. Né? De PIB real, você divide 1.510 dividido por 1.100, isso vai dar 1,3727. Então, houve um aumento de PIB real de 37%. Beleza, houve aumento, dá bem menos, né? Bem menos.
Ok, vamos calcular de 2012? 2012, perfeito. Mesma coisa, ó, 140 vezes 1. Por que vezes 1 se não é vezes 3? Sim, vezes 3 é considerando inflação. Vezes 1 é porque eu mantive o preço fixo para cálculo do PIB real. Beleza? Mais 40 vezes 50. Mesma coisa. E o preço se mantém em 50. Beleza? E aí, então, meu PIB real vai dar 2.140. Né? Bem menos, né? Bem menos. Tá? Por causa de quê? De isso, de não considerar a inflação. Né? Tá? Por exemplo, vamos a uma situação hipotética. Vamos supor que um país vende só sapato. Eu coloquei o exemplo do sapato. Beleza. Produziu 100 sapatos, que seja. Né? 100 sapatos. E vendeu, que seja a 50, a 50 reais cada sapato, vezes 50. Aí o total vai dar 5 mil, né? Deixa eu colocar o exemplo, né? Seja um país que produz só sapato, beleza. 100 unidades. E vende ao preço de 50. Beleza? Então, quanto que vai ser seu PIB? É 100 vezes 50, né? Então vai ser 5 mil, né? Beleza, esse vai ser o PIB. Mas vamos supor que no ano seguinte, né? Vou colocar aqui em 2020, tá? Né? Beleza? Vamos supor agora que em 2021, aqui, em 2021, ele continuou produzindo 100 unidades, né? Ele não produziu nada a mais, mas vendeu ao preço de 60, né? Ao preço de 60. Entendeu? Então, seu PIB vai ser 60 vezes 100, né? Isso. Esse PIB que eu estou calculando é o PIB nominal, galera, porque eu estou considerando inflação, né? Porque o preço variou, né? O preço variou, entendeu? Mas vejam, assim, se alguém olhar aqui, né, de 1.100 para 1.800, aquele país produziu mais, então. Sim, pode ser verdade. Mas veja nesse exemplo. Nesse exemplo, o país não produziu nada a mais. Né? Continua produzindo 100 unidades. Mas o PIB nominal aumentou. Mas aumentou por causa só do fator preço. Né? E se o preço for menor? Né? Beleza. Em 2022, vamos supor que as mesmas 100 unidades, o preço de, em vez de 50, 40, que seja, né? Nosso PIB vai ser igual a quanto? 4 mil. Né? 4 mil. Beleza? Vou colocar aqui. Vou colocar 110 para pensar mais um pouco. Aqui seria 4.400. Beleza? Ok. Entre 2020 e 2022, em 2022, aquele país produziu mais. Produziu 10 unidades a mais. Contudo, o PIB nominal diminuiu. Mas isso em função, aqui, claro, não é inflação, porque inflação é aumento, né? Aqui é deflação, né? Claro, dificilmente talvez vai ter na prova de deflação, mas pode até ter, né? Então, o contrário de inflação é deflação, né? Então, beleza. Então, o PIB nominal diminuiu. Mas se o PIB real? O PIB real aumentou, concorda que você que aumentou? Porque aí eu multiplicaria 110 vezes 50, né? Porque eu mantenho fixo o preço. Então, assim, tem aquele joguinho de palavras também, né? Por exemplo, assim, o PIB nominal sempre vai ser menor que o PIB real? Não sempre, né? Eu estou mostrando que não. Nessa situação, não, né? Por quê? Porque isso vai variar, depende da inflação ou da deflação, né? Tá? Geralmente acontece inflação, né?
Geralmente, quando acontece deflação, né? Em vez de aumento de preços, é diminuição de preços. A moeda se valoriza, por exemplo, né? E muito, né? Beleza, ok? Dúvidas sobre isso? Tranquilo? Então, deixa eu colocar essas coisinhas, então. Primeiro, então, PIB nominal. Opa, PIB nominal não é um bom indicador, né? PIB real, sim, né? PIB real, sim, porque leva em consideração, não leva em consideração, né? Inflação, beleza? Tá? Então, assim, se tiver perguntinha, né? Ah, o PIB nominal maior que o PIB real. Vamos supor que fosse isso verdade, né? Se o PIB nominal é maior que o PIB real, então há inflação, né? A inflação, como nesse caso aqui, né? Beleza, ok. Vamos supor que ele vendesse as mesmas quantidades, 100 e 20 aqui, né? 100 e 20, mas com esses preços diferentes, o PIB vai aumentar, o PIB nominal, né? O PIB nominal. Então, se isso acontecer, há inflação, né? Mas e se for o contrário? Se o PIB nominal for menor que o PIB real, né? Aí a deflação, né? Perfeito? Como não nota. Interrompam quando vocês quiserem. Vamos lá. O que é propensão marginal a consumir? Na AD2 até teve também isso, né? Até teve, na realidade. Ou propensão marginal a consumir. Eu sempre falei, quando tem marginal tem a ver com derivada. Tem a ver com derivada, né? Mas o livro ele não usa a derivada propriamente dito, mas é uma, uma equação muito similar. E aqui eu vou colocar aqui. Variação de consumo com variação de Y de renda. Deixa eu ver se encontro. Muito melhor. Vamos lá, agora sim. Beleza? Então, o que é propensão marginal a consumir? É isso. Delta C dividido por delta Y. Lembrando, o que é C? Consumo. Consumo. O que é Y? É renda. Né? Renda. Então, sabendo essas variáveis, a gente vai saber o que é isso. Né? Consumo Y igual a renda. E delta, vocês né, já sabem que é variação. Entendeu? Beleza.
Então, o que é propensão a marginal a consumir, né? A quantidade a ser consumida em função da variação da renda, né? É isso. Então, só precisaria decorar essa formulinha, né? Tá? Então, para eu saber propensão marginal a consumir, eu tenho que saber quanto de renda eu tenho e qual é sua variação, né? Então, quanto o consumo irá variar quando a renda disponível variar, né? Então, vou colocar aqui quanto o consumo irá variar em função da variação da renda, beleza? Beleza. Lá na D2 também eu tinha dito assim, a propensão marginal a consumir mais propensão marginal a poupar é igual a 1, né? Claro, aí aprendemos apenas está no livro e ponto, acabou, né? Mas da onde que vem isso aqui? Deixa eu colocar aqui. A renda total que vocês dispõem, vamos dividir em duas variáveis. Uma em relação ao consumo e outra esse poupança, beleza? Então, vocês ganham, vamos supor que ganham 5 mil reais, beleza? Desses 5 mil, 3 mil vocês consomem e os outros 2 mil poupam, beleza? É isso. Então, consumo mais poupança. Perfeito. Mas vamos supor que a gente coloca o delta, né? Vamos multiplicar por delta, né? Multiplicando por delta, né? O que vai acontecer aqui? Aí vai acontecer delta y é igual a quê? A delta c mais delta s. Beleza? Concorda? Beleza. Aí vamos supor que a gente divide por delta y, né? Vamos dividir a todo mundo por delta y. O que vai acontecer? Delta y dividido por delta y vai dar quanto? 1, né? E aqui, no outro, aqui vai dar delta C dividido por delta Y. E outro, o delta é esse dividido por delta. Então, na realidade, é isso aí né, que a gente trabalhou na D2. Né? O que é delta C dividido por delta Y? É propensão marginal a consumir. Né? Mas o que é delta S dividido por delta Y? Propensão marginal a poupar. Isso é igual a 1, conforme demonstrado. Beleza? Ok? Então, mas nossa resposta seria isso aqui. Tá? Beleza. Tem a outra parte da pergunta que diz por que não é plausível? O que não é plausível? Né? Que a probabilidade é quase nula. Né? Não é que não pode acontecer teoricamente pode acontecer, mas que não é tão razoável, não é tão lógico pensar que aconteça. O quê? Que a propensão marginal a consumir da população seja igual a 1. Vamos lá. Temos essa fórmula aqui. Vamos supor que a propensão marginal a consumir é igual a 1, né? Vamos supor que isso aqui é 1. Aí vamos ter 1 mais propensão marginal a poupar. Portanto, a propensão marginal a poupar vai ser igual a 0. Né? Beleza. Só que é o seguinte, o que significa? Vamos colocar aqui. Propensão marginal a consumir é igual a 1. O que significa? Né? O que significaria isso?
É, seria que o sujeito gastador, né? Você gasta tudo, né? Tudo que entrou de renda, gastou tudo. Da maneira só de informação, o que seria o contrário? Propensão marginal a consumir é igual a zero. Né? O que é o contrário de gastador? Não gasta nada. Né? Não gasta nada. Mas tem uma palavrinha melhor, né? É a pau duro, né? Não gasta nada. O mal de vaca, né? Acho que isso também. O mal de vaca é melhor? Beleza? Então ele não gasta nada. Né? Beleza. Veja, alguém poderia dizer, né? Ah, professor, mas, por exemplo, você poderia ser um sujeito que gasta tudo? Por que não pode ser um? Sim, é verdade. Um sujeito, eu posso ter uma propensão marginal a consumir igual a um, né? Eu gasto tudo, não poupo nada. Beleza. Beleza. Mas por que não é plausível? Porque essa variável aqui, propensão marginal a consumir e propensão marginal a poupar, se refere a nível país, né? A nível macro. Não estamos na microeconomia, estamos na macroeconomia. Beleza, vamos supor que todos nós que estamos aqui somos gastadores. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Né? Pode ser verdade. Mas qual é a probabilidade de que em todo o Brasil todo mundo se comporte como a gente? Né? Então, isso, embora teoricamente possa acontecer, né, não é razoável pensar de que isso aconteça. Pelo menos um deles, né, um dos 210 milhões, vamos supor, não tem uma propensão marginal a consumir igual a um, suficiente, né? Suficiente para não ser igual a um. Né? Ah, mas vai ser próximo de um, sim, mas não vai ser um. Tá? Não sei se conseguiram entender. Então, essas variáveis são a nível macro. Né? Tá? Supor que a propensão marginal a consumir seja igual a um, o que significa? Que todas as pessoas do Brasil, por exemplo, né, gastassem tudo que entrou de renda com o consumo. Isso é razoável pensar, embora teoricamente possa acontecer. Né? Na teoria, pode acontecer. Né? Tá? Mas na prática, vezes 10 milhões, é lógico que pensar que na pior hipótese, pelo menos um não vai gastar tudo. Né? Tá? Então, por isso. Beleza? Então, vamos agregar aqui, então. Porque não é plausível que a produção material continue a produção de 1 a 1, porque, o que falamos? Porque não é possível imaginar que todas as pessoas gastem isso. Não é possível imaginar que todas as pessoas gastem tudo com sua renda. Pelo menos um não irá gastar. Né? A mesma coisa, né? Se a pergunta for um pouquinho diferente, por que não é plausível que a proporção marginal seja igual a zero, por exemplo? Da mesma forma que não é um, é lógico pensar que não é zero também. Ah, todas as pessoas não vão gastar nada e vão poupar tudo. Nós que estamos aqui, nos cinco, pode ser que sim, né? Poupemos tudo. Mas a nível macro não é possível imaginar, né? Não é possível imaginar o valor dos extremos, 0 e 1, né? 0 e 1 a nível macro, né? Por todo o país, né? Colocar aqui. Beleza? Vamos
Mais uma questãozinha. Beleza, então, eu acho que nessa disciplina não tem fórmulas, né? Não tem fórmulas, mas eu acho que mesmo que não dê fórmula, sim, sim. Ó, Y é sempre renda, tá? Y é renda, Y é renda, Y é renda, beleza? Esse é de poupança, né? Ah, mas por que tem a ver esse com poupança? Isso é do inglês, né? Por causa do inglês, entendeu? Mas é costume ele colocar propensão marginal a consumir ou a poupar. Tá? Um ou outro entra. Se você sabe um, sabe o outro. Né? Beleza. Vamos lá. O governo tem reduzido a taxa de juros. Perfeito. Né? O que acontece quando o governo reduz a taxa de juros? Aumenta a economia, né? A economia se movimenta. É isso, não? Né? Se todos nós somos empresários e os juros estão diminuindo, provavelmente vamos investir mais, né? Vale a pena, né? Porque vão pagar menos juros. Né? Essa é a lógica. E se nós investimos mais, vamos movimentar mais a economia. Para o consumidor, taxa de juros menor, o que acontece? Pode comprar mais, né? Incentiva o consumo, né? Se incentiva o consumo, o que? Aumenta aqui a oferta ou a demanda? A demanda, né? A demanda. Para nós empresários, é bacana isso, né? Todo mundo quer comprar da gente porque tem essa tendência de comprar mais. Beleza. Ok. No contexto da inflação da demanda e da redução da taxa de juros, tem efeito de aumentar ou diminuir a inflação? E aqui tem uma palavrinha que veio na, na D2, trade-off. Você sabe o que é isso? A gente falou lá na D2, mas lembra o que é trade-off? São suas palavras. Não sei se vocês manham inglês. Quem sabe inglês já resolve isso. É um conflito, né? Isso, né? É um conflito de escolha, né? Pode ser mais de duas, né? Mas tá certo o que você falou. Se eu colocasse isso na prova, é exatamente. É um conflito, né? Então, o que eu faço, né? Você tem um dilema ali, tem um conflito. Né? É isso é trade-off, né? Então, é isso que vai acontecer se o governo reduz a taxa de juros. A princípio, sim, vai movimentar a economia, né? Ó, menos juros, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O contrário em relação ao consumo, né? Aumento de consumo, né? Aumento de consumo. Isso é bom para o país? Claro que sim, né? Claro que sim. Né? Aumento do consumo, aumento do investimento, né? Nós empresários vamos querer investir mais, né? E veja, se nós somos empresários e investimos mais, vamos contratar mais pessoas, né? Isso é bom para o país, né? Sem dúvida alguma. Tá? Mas onde que está o dilema? Vai ter um ponto, e aí que não existe receita de bolo, é que isso pode ser prejudicial, né? O quê, né? O quê, né? Há um risco de pressionar a inflação. Há um risco de pressionar a inflação. E aí surge o trade-off. Mas por que pressiona a inflação? Alguém poderia perguntar, por quê? Veja, nós somos todos empresários, vendemos algum produto. Os consumidores estão loucos para comprar da gente, né? Beleza. E a gente, como quer ganhar mais na mentalidade do empresário, a gente pode aumentar o preço também, né? Não pode? Pode, né? Beleza, aumentamos o preço. E aí o consumidor, ele vai comprar mais, né, ou não? Vai chegar um ponto que talvez não, né? Vai pressionar a inflação, é isso que vai acontecer. Tá? Mas em que ponto? Não tem uma receita de ouro. Depois que eu
a nível país, isso é problema lá de grandes economistas, né? O ministro da Fazenda, que não é economista. Mas, enfim, tem assessores, né? Beleza. Então, vai ter outras variáveis para ele dizer, olha, a gente reduz a taxa de juros ou não? E quanto reduz, né? Quanto reduz? Por quê? Porque uma redução extrema pode acontecer o aumento da inflação. Né? E respondendo a essa pergunta, então, a redução da taxa de juros pode quer dizer que não vai sempre, né? Pode aumentar a inflação. Correto? Por esse motivo que falei. Beleza? E o aumento da taxa de juros. Ó, vamos pensar no contrário. Em vez do governo reduzir a taxa de juros, aumenta agora. Aumenta. Se aumenta a taxa de juros, tudo bem, né? A inflação vai se contrair. Concorda? Seria uma medida, entre aspas, boa para conter a inflação. Sim, mas só que também a economia não se movimenta, né? Então tem os seus contrapontos, né? Então vai ter outro trade-off ali, né? Vai ter outro conflito, a mesma coisa. Vale a pena pensar só na inflação e não na economia, né? Então, qual é o conflito de escolha, né? O conflito de escolha é crescimento, né? Versus inflação, né? Nesse exemplo aqui, crescimento versus inflação, certo? Acho que a colega falou assim, um conflito entre duas variáveis, né? Essas seriam essas duas variáveis, né? Uma variável crescimento e a outra inflação. Perfeito? Vamos lá na questão 4. Diferencie impostos diretos e indiretos. Alguém lembra de imposto direto e indireto? Imposto direto é feito em função de quê? Da fonte pagadora, né? Imposto direto sobre a fonte pagadora, né? A fonte pagadora da renda, né? Entendeu? Exemplos esses aqui, né? Imposto de renda de pessoa física. Se eu ganho 10 mil, eu vou pagar mais imposto do que a colega aí que ganha 5 mil, por exemplo, né? Beleza, e diretamente em relação à fonte pagadora, que no caso aqui é a renda, né? Outro imposto, imposto de renda de pessoa jurídica, por exemplo, né? E diretamente sobre a renda. Beleza? E agora, e os outros? Os outros não são, né? Não ensinam diretamente, né? Ensinam de forma indireta. Não incide diretamente da fonte pagadora. Por exemplo, ICMS. O que é ICMS? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, né? É um exemplo. Né? Incide sobre a renda, né? Aqui, ó, é a mesma coisa. IPVA é o imposto, vamos lá. IPVA, imposto sobre a propriedade veicular de veículo automotor, não é isso?
não é isso? Em função de quê? Em função do veículo, né? Em função do veículo. Então, em função da renda, você vai pagar mais quando que vai pagar? Porque sempre pensa isso. Quando que eu vou pagar mais o IPVA? Né? Quando eu ganho mais ou quando eu ganho menos? Ou não tem nada a ver? Isso. Né? Então, o IPVA você vai pagar em função do preço do veículo, né? Não é isso? Beleza. Então, temos também o imposto de ISS, né? Beleza? Temos aquele outro IPI, né? Que é Imposto sobre Produto Industrial. Né? Beleza. Então, sua fonte de imposto não é a renda. Né? Então, não é a renda. Então, aí, tranquilo, né? Beleza, tranquilo. Vamos lá no verdadeiro e falso. Primeiro, na forma agregada, pô, tudo aqui que a gente fala de macroeconomia, galera, é agregado. O que é agregado? União a nível macro. Né? Não estamos mais na microeconomia. Então, sempre que vocês escutarem a palavra agregado, estão falando da macroeconomia. E não estamos falando individualmente de quatro, cinco pessoas. Não, estamos falando a nível país. Né? Estamos falando a nível país. Então, na forma agregada, a variável macroeconômica preço representa o índice ou indicador de todos os preços de todas as empresas que operam em um mesmo sistema econômico. Né? Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Então aqui não há muita coisa a discutir, né? Não tem nada de talvez dilema assim, né? Beleza. A variável macroeconômica preço representa o índice de todos os preços, né? Tem o índice de preços ao consumidor, né? IPC. Né? Beleza. Dois, se não houver inflação, beleza, temos PIB nominal e PIB real, né? PIB real é quando não tem inflação. PIB nominal quando tem inflação. Se não houver inflação, o PIB nominal será um bom medidor da atividade econômica. Lá em cima eu tinha colocado o PIB nominal não é um bom indicador, mas isso nas condições normais, né? Aqui já está dizendo que não tem inflação. Né? Se não tem inflação, vocês concordam que o PIB nominal aqui é isso, né? O nominal vai ser igual ao real, né? Então, na realidade, o PIB real é um bom medidor da atividade econômica. Mas nesse caso hipotético, o nominal é igual ao real. Por quê? Porque não há inflação. Né? Então, nessas condições, sim, né? Tudo bem, é verdadeiro. E se houver inflação? Claro que o PIB nominal não é um bom medidor. Né? Tá? Repetindo, se houver inflação, o PIB nominal não é um bom medidor da atividade. Qual é o bom medidor? O PIB real. O PIB real. Né? Beleza? O terceiro. O valor da renda é igual ao valor do produto. Aqui talvez o português está um pouquinho errado. Tá? O que está querendo dizer aqui? Que o PIB é igual à renda. Está querendo dizer. Né? Isso está certo, né? O valor da renda é igual ao valor do produto. É isso. Ou seja, o produto interno bruto é tudo que o país acumulou em função daquilo que produziu. Né? Vamos lá. Outro. O investimento realizado é igual ao investimento planejado menos a variação dos estoques. E aí?
Isso aqui bem conceitual também, mas o errinho está aqui. Né? Não é menos, é mais. É mais, deveria ser mais, para ser verdadeiro. Tá? Assim, a de cima é verdadeiro, perdão. A de cima é verdadeiro. O valor da renda é igual ao valor do produto. Como eu falei assim, o português está um pouquinho errado, assim, né? Quem renda está falando, que produto, né? Mas ele está querendo dizer que o PIB é igual à renda daquele país. Né? Sim, isso é verdade. Né? É verdade. É, ok? E o outro é falso. Né? E o falso por quê? Porque o investimento realizado na realidade é igual ao investimento planejado mais a variação dos estoques. Né? Mais a variação dos estoques. Ou seja, a variação dos estoques é igual ao quê? Ao realizado menos o planejado. Né? Beleza. O quarto. No modelo keynesiano, os investimentos são componentes da demanda agregada. É, tranquilo também, né? Isso aí não há nenhum dilema, né? É, lembra a função da demanda agregada? Consumo, investimentos, mais gastos, mais exportações, menos importações, né? Demanda agregada. Lembra? Consumo, mais investimentos, mais gastos, mais exportações, menos importações. Lembra, né? O modelo keynesiano, os investimentos são componentes da demanda agregada. Sim, né? Os investimentos são. Claro que não é somente os investimentos, né? Mas não há nada de errado, né? É só conceitual, né? Na realidade, está falando só de investimento, né? O investimento é um componente, tá certo, né? Não é o único, né? Mas ali não está dizendo que é o único, né? Está dizendo que é um componente. E, sim. Os outros componentes são quais? O consumo, os gastos, as exportações, as importações. Okay? E o último, o multiplicador keynesiano de determinação de renda e produto pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. Correto? Correto, né? Não há nada de errado também. Né? O que é o multiplicador monetário? Só para relembrar aqui um pouquinho, vocês lembram que M é de moedas, né? PMPP mais DV. Vocês lembram que PMPP? Papel moeda um poder público, né? O que é DV? Depósitos à vista. Né? Os depósitos à vista só acontecem em bancos comerciais. Né? Então, esse é a moeda. A moeda vai estar uma parte em poder público e outra parte nos bancos comerciais. Né? Se a gente juntar tudo isso, é o total de moeda que existe num país. Né? Perfeito. É, e isso vai ser igual à base monetária.
Perfeito. É isso, então. Beleza? Então, o multiplicador monetário, o que é o multiplicador monetário aqui? E ou B? Tá, eu B. Tá, varia entre 0 e 1. Quando seria zero? Né? Quando não há nada de papel moeda, não há nada de depósitos à vista. Né? Beleza. Mas isso é quase nulo de acontecer. Né? Quando seria um? Né? Quando seria um? Que a base monetária seria um também. Né? Esse valor seria um apenas. Né? Beleza? Okay. Dúvidas, galera? Aqui